Estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo têm asma. No Brasil, são 20 milhões de pacientes. É a quarta causa de hospitalização pelo SUS, com 350 mil internações por ano. A asma mata 5 pacientes por dia. Apenas 4,1% dos pacientes têm o diagnóstico correto de asma. E desses, 87,6% têm asma não controlada adequadamente, sentem sintomas em determinadas ocasiões. Espero que estejam bem, os associados da Abra que estão nos acompanhando, o pessoal da diretoria e as demais pessoas aí que vêm acompanhando o nosso trabalho. Eu sou o Dr. Yunis, sou médico pneumologista, sou especializado em asma, fiz a especialização em Londres com o Dr. David Jackson, também pelo Colégio Americano, CHEST, sou membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e também da Sociedade Europeia de Pneumologia. E atualmente sou membro diretor da Associação Brasileira de Asmáticos e quero agradecer à ABRA, né, Associação Brasileira de Asmáticos, pela essa oportunidade de poder estar fazendo esse material, que é um material que eu acho bastante relevante para o paciente asmático e até mesmo para quem não tem asma, mas convive com um paciente asmático. Nós vamos falar um pouco do tema de asma eosinofílica. Para vocês entenderem esse tema, vou falar um pouquinho da asma. Então, a asma é uma doença inflamatória, é uma doença crônica, né, que inflama o tecido brônquico. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem controle. Ela leva a um processo de inflamação, como vocês estão vendo aqui nessa figura, dentro dos brônquios. Vai gerando um processo de inflamação, e isso vai levando toda a alteração estrutural do brônquio, provocando diminuição do fluxo de ar, provocando catarro, secreção. Isso pode ser desencadeado por alguns agentes externos, alérgicos, ou pode ser por outras vias inflamatórias, até sendo desencadeado por infecções. Toda vez que o paciente tem asma, ele tem um processo inflamatório contínuo dessa via aérea dos brônquios. Até que em algum momento essa inflamação chega no ápice, né, e leva a uma exacerbação, uma crise. Como vocês estão vendo essa imagem do iceberg, mostrando que a ponta do iceberg é a crise da asma. Mas antes disso, houve um processo inflamatório contínuo, persistente, ao longo do tempo, provocando sintomas de tosse, chiado, desconforto no peito, né, todos os sintomas que limitam o paciente portador de asma. Isso traz um impacto bastante importante no sono do paciente. O paciente asmático muitas vezes tem uma má qualidade de sono, desperta à noite, tosse noturna, sono agitado, e isso acaba impactando na sua qualidade e no seu rendimento diário. Limitações de atividade. O paciente asmático, muitas vezes, ele tem limitação para fazer atividade física e, às vezes, até tarefas mais simples, né? Às vezes, do próprio dia a dia. E o paciente pode começar a ter alterações emocionais, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, algumas crises de pânico, em função dos processos de crise e exacerbação. Então, todas essas alterações que o paciente asmático sofre quando não está tratado, não está controlado, impacta em sintomas, né, como eu já disse, tosse noturna, despertares noturnos, limitação de esforço, uso excessivo de medicamento de alívio, limitações de atividade, de capacidade pulmonar, começa a ocorrer diminuição de fluxo pulmonar, também tendo risco de exacerbações, riscos de crise. Então tudo isso vai agravando e vai progressivamente aumentando ao longo da doença não tratada. Então há necessidade de tratamento no paciente asmático. E a base do tratamento da asma é o corticoide inalatório. Então a asma é uma doença crônica que necessita de tratamento contínuo, como toda doença crônica, hipertensão, diabetes, doenças da tireoide. Muitas vezes o paciente tem que tomar remédio direto, continuamente. A asma também, só que o medicamento da asma é o medicamento inalatório,
é o corticoide inalatório. E para utilizar esse corticoide inalatório, nós temos vários dispositivos diferentes, que são chamados de bombinhas, né? Dispositivos inalatórios. Como a gente está vendo aqui nessa figura, tem uma gama de dispositivos diferentes. Então é muito importante o paciente entender que, dependendo do perfil do paciente, o profissional vai escolher um dispositivo mais adequado, ou de pó, ou de spray, ou a característica da molécula, o tamanho, a facilidade de utilizar aquele dispositivo pelo fluxo inspiratório que o paciente tem. Então são várias as opções aí que o profissional acaba tendo e na escolha apropriada do dispositivo. Importante o paciente entender como se utilizar o dispositivo para poder corrigir adequadamente a sua asma. Dentro dos pacientes asmáticos que estão tratando, né, já estão fazendo o conceito de tratamento adequadamente, existem alguns pacientes que há necessidade de associar outras medicações além do corticoide, utilizar o corticoide inalatório em doses mais altas, e esses pacientes são pacientes mais graves. Então, o conceito de paciente asmático grave é o paciente que necessita de muitas medicações em associações, em doses elevadas, para poder se controlar a sua asma. Existem cerca de 5% dos pacientes asmáticos são asmáticos graves, né? Tem pacientes que são asmáticos de difícil controle, porque muitas vezes não usam o medicamento adequadamente, ou às vezes não estão sabendo utilizar a técnica inalatória adequada, ou às vezes o paciente tem alguma doença que atrapalha o controle da asma, como a rinite alérgica, a própria obesidade, a apneia do sono, ou o paciente faz uso de algum irritativo, como o tabaco, ou alguma ocupação que pode estar trazendo algum irritativo inalatório e atrapalhando a asma. Então são vários os conceitos que a gente tem que avaliar e identificar realmente o paciente asmático grave. Bom, quando a gente identifica o paciente asmático grave, a gente tem que avaliar que tipo de asma, que tipo de inflamação está envolvido. E aí vai trazendo um pouquinho o conceito da nossa apresentação de hoje. Então nós temos vários tipos de manifestações clínicas diferentes da asma. Há uma heterogeneidade, né? É heterogêneo isso, né? Você tem pacientes asmáticos alérgicos, pacientes asmáticos que têm asma induzida por esforço, paciente que tem asma do tipo eosinofílica, paciente que tem asma relacionada à obesidade, paciente que tem asma relacionada ao tabagismo, paciente que tem asma relacionada ao uso de anti-inflamatórios. Então, nós temos vários tipos, como a gente está vendo aqui nessa figura ao lado. E isso se dá porque a gente tem vários mediadores inflamatórios, né? Então, são vários as moléculas, os mediadores que geram o processo inflamatório da asma. Dependendo do tipo de inflamação, a gente tem uma característica clínica diferente, uma manifestação diferente. E muitas vezes esses pacientes podem ter subtipos sobrepondo, né? Característica alérgica associada com inflamação eosinofílica. Então a gente pode ter todas essas alterações. Hoje nós vamos estar falando sobre a asma eosinofílica. O que é a asma eosinofílica? É a asma desencadeada por essa célula que vocês estão vendo, que é o eosinófilo. O eosinófilo, ele faz parte do nosso tecido de defesa, dos leucócitos, os glóbulos brancos, né? Essa célula, na asma, ela inflama o tecido respiratório, o tecido endobrônquio, e ela é guiada por uma interleucina, por uma molécula, por uma citocina, chamada IL-5, interleucina 5. Essa interleucina 5, no paciente asmático, ela faz com que o eosinófilo se prolifere, se ative e se infiltre no tecido respiratório, gerando toda a inflamação na estrutura brônquica que a gente está vendo nessa figura ao lado, fechando a luz de passagem do ar, gerando o processo de secreção, muco, catarro, né, por essa inflamação guiada pelos eosinófilos, né? Aqui ao lado eu estou colocando uma imagem de uma tomografia mostrando os plug mucoso, né? O que é isso? São secreções, acúmulos de eosinófilo no brônquio, atrapalhando o fluxo de ar, a passagem do ar, obstruindo ali a passagem do ar. Então, essa é a característica
da asma eosinofílica. Os pacientes que têm asma eosinofílica geralmente são pacientes que respondem a corticoide, mas muitas vezes eles necessitam de doses mais altas de corticoide, associações de outras classes, e às vezes o paciente entra no perfil de asma grave e a gente procura essa característica pelo exame de sangue mesmo, dosando o eosinófilo no sangue. Dependendo da taxa de eosinófilo, com as características clínicas de um paciente asmático grave, a gente identifica o paciente asmático eosinofílico grave. E como tratar? Então, o paciente asmático eosinofílico, de um modo geral, ele é tratado como corticoide inalatório, como os outros pacientes asmáticos também são. Mas existem os pacientes asmáticos eosinofílicos graves, e para esses pacientes, a gente utiliza algumas tecnologias novas de tratamento, que são chamados imunobiológicos. Os imunobiológicos são medicamentos extremamente específicos, são medicações-alvo, que agem diretamente no processo inflamatório, que está trazendo aquele defeito inflamatório. No caso da asma eosinofílica, a gente falou que a citocina, a IL-5, é que gera toda essa ativação dos eosinófilos. Então temos duas drogas que são aprovadas no Brasil já há algum tempo, tá? Desde 2018, né? Então já tem mais de 3 anos que a gente tem essas drogas no nosso país, aprovada e registrada na Anvisa, tá? Uma delas se chama mepolizumab. O mepolizumab, eu estou colocando uma figura ao lado do eosinófilo no centro, e ele tem alguns receptores. Esses receptores que estão na parede do eosinófilo é onde se liga a interleucina 5, que vai fazer ativação desse eosinófilo e o processo inflamatório da asma eosinofílica. O mepolizumab, ele bloqueia a interleucina 5. Então, ele não deixa a interleucina 5 se ligar ao eosinófilo porque ela está bloqueada. E isso acaba impedindo o processo inflamatório nos pacientes asmáticos eosinofílicos. A outra droga, ela chama-se benralizumab. Eu também estou colocando uma ilustração aqui ao lado, mostrando como age essa outra droga, que é muito parecida com a droga anterior, só que ao invés de bloquear a própria interleucina, o benralizumab bloqueia o receptor da interleucina que está ligado no eosinófilo. Então, bloqueando esse receptor, há uma interrupção do processo inflamatório eosinofílico. Então, essa é as drogas que a gente tem hoje para tratar a asma eosinofílica. E o mais interessante é que essas drogas hoje, atualmente, esse ano, elas foram incorporadas no rol da ANS. Então, está mais fácil o acesso para os pacientes, nesse momento para os pacientes conveniados, que têm saúde suplementar, mas em breve, com o trabalho que está sendo feito, principalmente pela Associação Brasileira de Pacientes Asmáticos, juntamente com as pesquisas públicas, de colocar esses medicamentos também disponível no sistema público, para facilitar o acesso desses pacientes que necessitam, tá? Eu quero que vocês acompanhem o trabalho dessa associação, da ABRA, um trabalho bastante sério, interessante, que vem capacitando, informando os pacientes que necessitam de informação a respeito de asma. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar falando nesse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante, né? E agradecer aí vocês que acompanharam o nosso trabalho. Obrigado.